Oi, pessoal, tô esperando aqui o Dr. Pedro, que vai se conectar com a gente já já, tá bom? Entrei um pouquinho antes, mas vai dar tudo certo. O áudio está legal? Vocês estão me escutando bem? Ah, que bom. Que bom que o áudio está legal. Tô só aguardando o Dr. Pedro. Oi, Zé. Tudo bem? Que bom que vocês estão aí. Então, oi, Zé. Que bom que você tá aí. Bacana. Tá cheio de gente aí. Hi, where are you from? Tô só esperando o Dr. Pedro. Ele tá terminando uma situação e já vai entrar aqui para conversar com a gente sobre saúde bucal, tá? Doutora Renata Lameira será a nossa próxima convidada. Tá aqui, olha, nos prestigiando. Obrigada, doutora Renata. Vamos falar sobre cuidados na gravidez. Os cuidados que teremos que ter na gravidez. Próxima segunda-feira, pessoal. Doutora Renata Lameira, ela é especialista. Ela faz o check-up odontológico para grávidas. Bacana, né? Eu nunca tinha ouvido falar, só depois que eu conheci a doutora Renata. E aí ela vai dar uma dica, vai dar bastante dicas aí pra gente na próxima segunda-feira, mesmo horário. Tá bom? Vou entrar aqui. Oi, Rita. Tudo bem, querida? Que bom que você entrou. Oi, Júnior. Como vai? Tudo bem? João Vitor. Que bacana, um monte de gente legal. Pamela, Janaína. Ah, o Dr. Pedro. Vamos lá, Dr. Pedro, vamos entrar agora. Pessoal, o Dr. Pedro vai entrar agora. Estamos aguardando. Fala, Cris! Olá, tudo E aí? bem? Beleza? Ai, que bom, que bom. Muito obrigada, tá, por você estar aqui conosco Tranquilo, prazer. para falar um pouquinho aí da sua especialidade, que é odontologia, e dar dicas aqui para o pessoal da TEP, né, os nossos seguidores, né? A gente Show. aqui representa essa marca maravilhosa, que é uma marca sueca no Brasil. E eles são uma empresa bem interessante de se trabalhar, porque é uma empresa que tem qualidade, né? Você já conhece os nossos produtos. E, Exato, já e uso há nesse anos, antes de então, conhecer. e nesse momento assim que está todo mundo passando por essas dificuldades aí, todo mundo aflito, né?
Com essa questão do coronavírus, nada melhor do que falar de saúde bucal. Já que Exato. todo mundo diz, né, que a saúde começa pela boca, não é isso, doutor Pedro? Pois é, exatamente. Então, Exatamente. Começa pela então, boca. é isso aí. Então vamos lá. Você que é o especialista, que é implantodontista, o cara é fera, trabalha com prótese sobre implante, Isso. faz um monte de coisas bacanas e vai falar um pouquinho pra gente sobre saúde bucal. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, boa tarde aí a todos. Quem tiver alguma dúvida das coisas que eu for falando, pode ir perguntando aí, que a gente vai lendo aqui, vai respondendo. Se não tiver nada a ver com o assunto, depois a gente volta, não tem problema. A gente volta na pergunta para poder ficar uma coisa bem dinâmica. Senão só eu vou falar aqui, a Cris vai ficar olhando e vocês vão ficar ouvindo. Então é só, pode me interromper, falar escrever alguma coisa aí que a gente para e fala. Beleza? Tem muito dentista aí na live também, então eu vou ser meio técnico e meio não técnico, tá, gente? Para vocês poderem entender. Então vamos lá. Covid-19, né? Tá todo mundo trancado em casa, pelo menos sei lá, Grande maioria, né? 85% da população tá presa em casa, e isso é um cenário novo para todo mundo, ninguém nunca passou por isso. A não ser que você tivesse morado em outro país aí, na China, por exemplo, há 5 anos atrás e tal. Mas se você é brasileiro, é a primeira vez que você está vivendo isso. Então é tudo novidade. É tudo novidade, a cabeça das pessoas fica meio doida, algumas pessoas entram em parafuso, outras não, outras estão achando até legal, né? Só que muitas das vezes a pessoa que tem o seu negócio, por exemplo, que é empreendedor, igual eu, igual a Cris, por exemplo, a gente já começa a ver algumas, como é que eu posso dizer? Dificuldade, né? Algumas dificuldades, né, que o Covid já começa a dar para a gente. Inclusive, nos meus pacientes, eles estão tendo problemas em casa, por exemplo, problemas bucais, que a gente vai entrar no assunto agora. Estão tendo problemas bucais e eles estão com medo de sair de casa. Com medo. Aí, por exemplo, semana passada, eu extraí um dente de um senhor que é considerado grupo de risco do Covid-19, só que ele quebrou um dente, ele literalmente fraturou um dente pela metade, que eu consegui identificar na consulta online que eu fiz com ele. Eu liguei para ele, fiz uma videochamada, ele tirou várias fotos, o dente estava rachado no meio, não tinha o que fazer. Cheguei aqui, primeiro o trabalho de convencê-lo a sair de casa. Ao consultório. Né? Falei, olha só, você vai morrer de dor, você não vai conseguir dormir, e você pode ter uma infecção muito séria decorrente dessa fratura desse dente. Então, o senhor tem que vir aqui. A gente toma todos os cuidados necessários de biossegurança. Você vem no seu próprio carro ou no motorista que a gente treinou, junto com o doutor André Camelo, que você conhece também. O motorista que desinfeta o carro todinho, joga álcool, borrifa álcool, maçaneta, tudo. Ou o senhor vem, ou o senhor fica morrendo de dor em casa. Então, a probabilidade de você morrer de Covid-19 em casa e essa infecção, acho que você vai morrer da infecção. Então vem. Aí ele veio, eu resolvi o problema, extraí o dente, ele foi embora e ele passa muito bem, obrigado. Usei um fio de sutura que não precisa remover a sutura, e ele está muito bem. Falei com ele hoje, inclusive, já tem uma semana que eu extraí. E ele está vivo. Está vivo, Sim. Não está tossindo, não está gripado, então ele está vivo. Então isso que as pessoas têm que ter noção dos cuidados com a saúde bucal. Não é só escovar o dente e passar o fio dental. Muita coisa pode acontecer nesse período de quarentena. Principalmente porque as pessoas estão muito estressadas, estão muito ansiosas em casa. Então, alguns empreendedores, algumas pessoas estão deixando boletos vencer por estratégia de segurar a grana, por exemplo. Então, é normal. As pessoas ficam estressadas, elas começam a ficar ansiosas demais. Então, eu, por exemplo, quando eu tenho essa ansiedade toda, eu fico com a gengiva bem vermelhinha, né? Que já é um sinalzinho de alerta. Exato, isso tem a ver com o estresse também. Então, onde é que eu quero chegar com isso tudo? A pessoa ficando estressada, ficando ansiosa, o nível de bruxismo dela vai aumentar absurdamente. 90% da população já tem bruxismo. Agora, com Covid-19, eu acho que 100% tem um grau de bruxismo incubado aí dentro. Só que o bruxismo ele tem as suas
como é que eu posso dizer? Os seus níveis, né? Tem os níveis de bruxismo. Bruxismo severo, moderado, leve. Então, se a pessoa tiver um leve, ela não vai fraturar um dente. No máximo, ela vai ter dor de cabeça, dor na articulação, que aí parece que é uma dor falsa no ouvido e tudo mais. Agora, esse senhor, ele estava mega ultra estressado porque ele mora sozinho, não podia receber visita de ninguém. Ele achou até legal vir aqui, queria até me dar um abraço, só não dei um abraço nele. Mas ele estava totalmente solitário, estressado. Então, ele partiu um dente no meio. O que tinha que fazer? Nossa. Tem que vir no dentista, não tem jeito. A gente faz atendimento em domicílio também, só que cirurgia em domicílio a gente não faz. A gente vai na casa da pessoa, tira raio-x, faz um monte de coisa, dá pra fazer até limpeza em domicílio, que não é o momento agora, no momento atual, mas a gente faz também. Mas ele tinha que vir, não tinha jeito. Então, é uma questão importante essa questão do estresse. As pessoas têm que tomar cuidado com isso, né? E a higiene bucal, a higiene ela tem que ser redobrada, né? Porque se você não for do grupo de risco, o conselho que eu te dou é que você procure um profissional, tá? Um profissional que você conheça, que a clínica seja limpa, organizada e que ele tenha o mínimo de biossegurança das normas internacionais, né? Mas que você procure um profissional, por exemplo, você está com a gengiva toda inchada e vermelha, vamos supor, o caso da Cris. Está inchada e vermelha. Pode ser o estresse, pode ser a gengivite, pode ser muita coisa. Então, se você não é do grupo de risco, procure um profissional da sua confiança, né? Isso é totalmente viável hoje. Ó, a Thaís está falando que eu tenho um sério... Como é que é? É bruxismo. Ó, E a tô com plaquinha dela já bruxismo. está furando. Tem que trocar a placa, Então, não tem jeito. para a placa furar, o bruxismo dela é bem severo mesmo. Tá bem Tem grandinho. que trocar a placa. Pois é. Liga urgente para dentista. Exato. A plaquinha tá furada porque o bruxismo é sinistro mesmo. Ou a placa foi feita de um material que está na hora de você trocar. Que não é o adequado. Que, geralmente o que fura é a placa de borracha. A de borracha não é indicada para bruxismo. Para bruxismo tem que ser a placa rígida, né? E as pessoas que têm próteses, que têm implantes, por exemplo, elas têm que redobrar ainda mais os cuidados. Porque da mesma forma que a pessoa perdeu um dente, vamos supor que ela tenha perdido um dente por alguma infecção na gengiva, que foi para o osso, que é a famosa periodontite, né? Essa doença, essa condição periodontal também se dá no implante. Então a pessoa precisa ter um cuidado redobrado no implante. Do mesmo jeito que ela perdeu um dente, ela pode perder um implante por infecção também, né? Então, se você passa o fio dental e sangra, se você escova o dente e sangra, se você come alguma coisa e sangra, tem alguma coisa errada aí, ou você não está escovando direito, ou você já tem uma infecção instalada que um profissional precisa ver, né? Então é muito legal as pessoas fazerem quarentena. Eu também estou fazendo na medida do possível, mas eu estou vindo à clínica, estou aqui agora atendendo urgências e emergências. Hoje eu tive 5 urgências para atender. Mas eu também estou fazendo quarentena, minha família está fazendo quarentena, minha babá está morando lá em casa. A opção que eu dei para ela, ou você mora em casa, ou você entra de férias. O que você quer? Aí ela, não, entrar de férias para ficar em casa presa eu não quero, então eu vou ficar aqui. Então ela está lá em casa. Tá vendo? Não tem jeito. E quais são as dicas assim que você dá, Pedro, para, por exemplo, a nível bem prático de escovas de dente, por exemplo? As pessoas guardam as escovas de dente geralmente todas juntas, da família inteira. Tem um pai, a mãe, as crianças, aí bota tudo junto naquele potinho do banheiro. Isso é adequado? Isso tá certo? As pessoas às vezes fazem isso de uma forma tão natural, né? E também a gente sabe, eu e você, que existem mecanismos de limpeza dessas escovas, como eles deveriam limpar isso para tirar as bactérias que ficam ali, até por elas já estarem no ambiente que é o banheiro, né? O banheiro já é um ambiente que tem mais essa capacidade maior de ter bactérias, né? Então, fala um pouquinho sobre isso para o pessoal que está escutando, como que eles podem se prevenir. Beleza. Primeiro, se a pessoa... Porque o que a gente tem visto nos artigos científicos e nas matérias científicas, científico eu digo, pessoal, é científico mesmo, tá? Da OMS, da Associação Americana de Odontologia e por aí vai. Não é Globo News, nem Record News, nem essas porcarias que vocês estão vendo na televisão, tá? Então, o que a gente tem visto pessoas com grupo de risco para o Covid, por exemplo,
Covid-19, elas precisam ficar isoladas. Isoladas, sério, em casa. Se você mora, por exemplo, com a sua avó ou com seu pai, que tem 90, 80, acima de 65 anos já é grupo de risco, tá? Ela tem que ficar isolada. Tem que ficar isolada. Então, se você só tem um banheiro na sua casa, vai ficar complicado, porque ela vai usar o mesmo banheiro que você. Então, se você tem banheiros separados, beleza, ela fica isolada no quarto e no banheiro. Tudo bem até aí. Agora, se você tem um banheiro só, você precisa isolar também tudo que for daquela pessoa. Ou seja, a escova de dente dela, se ficar junto com a sua, ela vai passar para você, ou, pior ainda, você que não é grupo de risco, eu, por exemplo, posso estar contaminado agora. Você, Cris, pode estar contaminado agora e não vai ter sintoma nenhum. No máximo, você vai tossir, você vai espirrar um pouco, mas você não vai ter febre, você não vai ter falta de ar, você não vai ter nada disso. Agora, se a sua escova de dente está no mesmo copinho do seu avô ou da sua mãe, você vai passar para ele e aí vocês vão ficar tentando descobrir aonde que ele pegou esse negócio. Entendeu? Aonde que pegou Sim. esse vírus maluco que está acabando com a economia mundial e com a cabeça das pessoas. Então, e vamos esquecer o Covid. Vamos supor que não tenha Covid, tá? Não tem vírus nenhum na escova de dente. Beleza. Só que é totalmente anti-higiênico, primeiro, você deixar tudo no mesmo copinho. Isso não é legal. O legal é que, se for copinho, que cada um tenha o seu copinho, cada um tenha o seu apoio da escova de dente, ou tem aqueles apoios de parede, por exemplo, que lá em casa eu tenho colado no vidro, no espelho, né? Aquele apoio que você coloca uma escova de cada vez separadas, elas têm um espaço entre elas, e aí cada uma fica com um apoio e elas ficam penduradas nesse vidro ou na parede. Isso é bem interessante também. E outra coisa são as pessoas que têm mania, porque hoje, pelo menos o meu apartamento, como ele é novo, ele é recém-construído, as coisas estão muito minúsculas, né? A suíte parece um cubículo, o banheiro parece um cubículo, parece que ele está morando na China, né? Naqueles apartamentos chineses que não tem espaço para nada. Então, acaba que, se o banheiro for pequeno demais, muito pequeno, igual o meu eu tenho 2 suítes em casa, sendo que o banheiro é um buraco, né? A descarga é do lado, o vaso sanitário é do lado da pia, colado, como se fosse como se estivesse no iate, por exemplo, no cruzeiro, aqueles banheiros minúsculos. Então, a pessoa fica dando descarga com a tampa da privada aberta, isso é totalmente anti-higiênico. Porque nós que somos dentistas, nós somos fanáticos por aerosol. Todo mundo deve saber o que é aerosol. Quando você usa um desodorante, por exemplo, em aerosol, é aquele que solta a fumacinha. Então, quando você dá descarga, tudo que você fez ali dentro do vaso, aquilo libera aerosol, que se a tampa estiver aberta, vai para a sua escova de dente. Aí adivinha depois para onde que vai? Vai para a sua boca. Entendeu? Pois é. Ou pior ainda, não vai para a sua boca, vai para a boca da sua família, porque está tudo dentro do mesmo copinho. Entendeu? Então isso é totalmente anti-higiênico. Aí hoje também tem esterilizador de escova de dente. Isso são coisas que já é um pouco marqueteiro, que a galera do marketing inventa cada coisa, né? Igual o carvão ativado, um negócio meio maluco, que o nego escova o dente com isso e tal. Então, o esterilizador de escova de dente não tem estudo científico nenhum para isso. Então, o estudo científico que tem é o que a empresa que fabricou fez esse negócio. Então, o esterilizador de escova de dente não é muito recomendado. Não é muito recomendado. Eu não tenho muito o que dizer sobre ele, tá? Até porque eu nunca usei e nem vou usar. Mas a questão é a seguinte: acabou de escovar o dente, seca bem a escova de dente com a própria toalha, com a toalha de rosto, com a toalha de mão, né? Seca ela bem e guarda ela separado, longe da escova dos familiares. Pode ficar perto, mas em recipientes separados, tá? De preferência dentro do armário, você acha? Dentro do armário? Você acha que é mais... Se a pessoa tiver um armário, sim. No meu caso, eu não tenho. Eu tenho um suporte, eu não tenho armário, eu tenho gaveta só no banheiro. Mas o suporte, ele tem uma tampinha, uma portinha que você abre, coloca a escova separado, do outro separado e fecha esse suporte. Mas tem que guardar bem seco. Se for guardar dentro do armário, ok, beleza. Eu não gosto daquelas capinhas que vêm, capinhas de viagem, sabe? Que você coloca como se fosse uma capa na cabeça da escova. Sim. Aquilo abafa muito, pode dar Acaba fungo e dando tal. mais umidade, né?
Isso, pode dar umidade, fungo, bactéria, pode se proliferar ali. Então, eu não gosto daquelas capinhas para viagem. Usa só quando você for viajar, deixa na bolsinha de viagem. Agora, no dia a dia, não. Aquilo acaba ficando bem, bem sujo. Então, se for Aproveita. guardar no armário, beleza, pode guardar, mas guarda ela em pé também, sem entrar em contato com nada, na parede, no chão do armário e tal, no fundo do armário, né? Ah, E hoje, então, Pedro, o que que você considera assim como elementos mais fundamentais? É porque a gente sabe que o brasileiro, a gente que vende escova de dente, por exemplo, a gente sabe que se você for dividir a venda total de escova de dente anual pela população brasileira, não dá 4 escovas por habitante, que seria o ideal que a comunidade odontológica prima, né? Que a gente uhum, escove, que troque as escovas a cada 3 meses. Você me corrige aí isso, se eu estiver errada. isso aí. Ou se após alguma gripe, alguma situação que você teve de bactérias ou alguma doença que você teve que tem um vírus envolvido, você também troque as escovas de dente. Então, Sim. baseado nisso, o que que você, como as pessoas já não têm esse mecanismo, né, que é o mais simples, que é a escova de dente, o que que você hoje, como profissional da área, indica para que a pessoa tenha uma higiene minimamente boa, né? Ele Uhum, usar que tipo de artifícios, né? Além da escova de dente, o creme dental, o fio dental, o uhum, enxaguante bucal, o que que você acha uhum. mais adequado que vai dar uma boa higiene bucal e que vai ajudar essa pessoa na prevenção ao coronavírus, por exemplo? Beleza. Bom, o que eu tenho visto muito aqui na minha prática clínica, Cris, estou formado há 13 anos, basicamente, o que que as pessoas fazem? A grande maioria delas, posso dizer até 70% dos meus pacientes, quando começam aqui na clínica, né, quando conhecem a gente, eles só usam escova de dente, uma pasta de dente qualquer, e escovam a língua com a escova de dente. Só. Isso é cultural. Isso é É difícil o hábito, né, do brasileiro. é difícil de chegar alguém aqui que, por exemplo, é viciado em fio dental é, e um raspador de língua adequado, por exemplo. É bem difícil. A maioria dos pacientes, você fala de um raspador de língua, já fala, pô, o que que é isso? Que negócio é esse? Aí eu mostro o da TEP, por exemplo, que eu tenho aqui para os pacientes, ele fala, acho que eu já vi esse negócio na farmácia, não sabia para que que era. Estava do lado da escova de dente. Então, o que que a pessoa tem que fazer idealmente? Todos os dias, tá? Isso é regra, tem que fazer. Para você minimizar os problemas que você pode ter nos seus dentes, na sua boca, ao longo da sua vida. Não quer dizer que você não vá ter, porque você precisa de um profissional para te acompanhar também, no mínimo a cada 6 meses. Agora, o que que você tem que ter? Um bom fio dental, tá? Não pode ser aqueles fininhos, aquelas fitinhas dentais, aquilo é para casos específicos. Se o seu dentista não te prescrever, não use ele só porque ele é mais fácil de passar. Use um fio dental normal, convencional, tá? Primeiro, você tem que usar o fio dental. Uma regra. Tem gente que usa fio dental depois que acabou tudo. Depois que raspou a língua, depois que escovou o dente, né? Fio dental primeiro. Aí depois você vai usar uma boa escova de dente. Em alguns casos, os pacientes podem usar escovas interdentais também, ou escovas especiais para implante, né? Aí depende de cada caso. Depois, a pessoa raspa a língua, tá? Ela tem que usar um bom raspador de língua, não adianta escovar a língua. Tem até um fabricante também, que eu não convém citar nomes aqui, mas ele criou uma cabeça de uma escova de dente que atrás tem uma borrachinha, um negócio que diz ele que é para escovar a língua, né? Todo mundo deve saber que fabricante é esse. Só que isso é uma tremenda de uma besteira, de uma bobagem, porque você escovar com aquela borrachinha ou escovar com a cerda da escova é praticamente a mesma coisa e não é o indicado, nem com um nem com o outro. Você tem que usar um raspador de língua. Você tem que raspar a sua língua, Para conseguir tá? tirar a crosta, né, que fica ali na língua, não é isso? Exatamente, exatamente. Tem a Georgia aqui está perguntando: você gosta de toalha para secar as escovas? Será que não tem muitas bactérias na toalha? Então, Georgia, se a toalha for sua, só sua, o ideal é que ela seja só sua, né? Da mesma forma que você tem a sua escova de dente, você tem as suas toalhinhas de mão e a sua toalha de banho separada só para você. Se você for uma pessoa que preza muitíssimo pela higiene,
ainda mais nos momentos atuais de Covid, aí você teria que ter papel descartável na sua casa, né? Ou um dispenser de papel na parede, de papel descartável, igual tem em clínicas odontológicas e médicas, ou papel toalha, né? Aí você teria que deixar um rolinho de papel toalha. Muito válido também você ter isso no banheiro, tá? Mas se você tiver uma toalhinha de rosto só sua e uma toalha de banho só sua, não tem problema. Obviamente vai ter lá as bactérias ali normais do ambiente, da própria toalha, de você ter usado antes, mas se você trocar a cada 2 dias, 3 dias, não vai ter problema nenhum, tá? A não ser que você esteja com o diagnóstico de Covid e com isso comprovado no exame, né? Aí o ideal é você usar tudo descartável. Só não dá para usar toalha de banho descartável, né? Mas a toalha de banho você trocando a cada 2 dias, estando isolada, em isolamento, não tem problema nenhum se ninguém for usar aquela toalha de rosto ou de banho, pegar por engano, tem que tomar cuidado com isso, né? Então, respondendo aí a pergunta da Georgia. Pedro, a Helena perguntou sobre creme dental com carvão ativado, que está muito na moda, né? Parece que virou moda isso agora, né? Pois Existe alguma comprovação científica? Eu vejo o pessoal falar muito mal, mas obviamente eu não sou dentista. Na verdade, quem você vê falando bem são as pessoas que usaram, que não são dentistas, né? Porque, obviamente, pessoal, que o carvão ativado vai funcionar. Ele funciona, ele faz o que ele promete. Ele clareia os dentes, tá? Na verdade, ele faz uma limpeza excessiva dos dentes. Por quê? Pela lógica, o carvão é uma pedra. O carvão é uma rocha. Só que ele é esfarelado ali, ele é triturado e colocado num potinho e misturado com mais algumas coisas para deixar um gostinho bom, né? Deve ter hortelã, menta, umas porcarias ali dentro para deixar um gostinho bom. E você usa, faz aquela espuma preta e vai clarear os seus dentes, sim. Vai dar certo, sim. Mas o problema qual é a consequência disso nos seus dentes e na sua gengiva, inclusive? Como é uma pedra esfarelada, triturada, ela abrasiona a superfície dentária e a sua superfície gengival. Então é muito comum as pessoas usarem esse carvão ativado, triturado, e ele ficar viciado e refém desse carvão. Por quê? Porque como ele vai arranhar a superfície do dente, literalmente, você vai arranhar, você vai destruir os seus dentes a longo prazo com o carvão ativado, o que vai acontecer? Seu dente vai ficar arranhado. Como ele vai ficar arranhado, ele vai pegar mais pigmentos e mais sujeira do meio externo, ou seja, do que você come, do que você bebe. Então, você vai reparar que você vai precisar cada vez mais do carvão ativado, até você detonar todo o seu esmalte dentário. Ou seja, diga. Ou seja, no final das contas, ele acaba sendo prejudicial ao invés de trazer um benefício. É muito melhor você ir ao dentista, fazer um clareamento adequado, com acompanhamento do dentista, do que ficar usando essas coisas mágicas, entre aspas, exatamente, que o pessoal, que os marqueteiros fazem para que enganar, né? Meio que enganar a população, né? Exato. Mas o problema é que essa porcaria dá certo. Então, como as pessoas veem resultado, mas elas veem resultado imediato. Elas veem resultado na segunda, na terceira escovação, você vê que o dente está clareando sim. Porque ele abrasiona, ele tira vai tirando a superfície do dente que está escurecida. Só que qual é o problema disso? O dente ele tem basicamente 2 camadas. Tem a camada do esmalte e a camada da dentina. A camada do esmalte é transparente e branquinha. Ela que dá o aspecto brilhoso e claro dos nossos dentes quando a gente faz um clareamento adequado. Só que quando você começa a usar carvão ativado, você abrasiona essa superfície do esmalte, tá? E aí você vai diminuindo ela. Ou seja, essa camada de esmalte que era grossa, ela começa a ficar fina, tá? E a pessoa fica refém do carvão ativado, porque ela vê resultado, só que fica escurecendo mais rápido. Às vezes a pessoa nem percebe isso, mas aí vai escurecendo mais rápido, vai pigmentando mais rápido. Ela vai usando, vai usando, vai usando. Aí quando ela vê, esse esmalte, ele já foi grande parte dele desgastado. Ela vai começar a ter sensibilidade dentária, porque chegou na dentina, que é a camada do dente que fica abaixo do esmalte, tá? Então, quando chegar em dentina, vai ficar sensível
na grande maioria das vezes, pode ficar sensível, ela vai ter um problema que ela não tinha, ela vai ter sensibilidade dentária, que é um problema que ela não tinha antes do carvão ativado, e ela vai começar a reparar que os dentes não vão mais clarear. Por quê? Porque a dentina não é branquinha e transparente igual o esmalte. A dentina, a cor natural da dentina, ela é de amarela para marrom. Então, seus dentes vão começar a ficar amarelados e marrons e não vai ter mais jeito. Você não vai mais conseguir fazer clareamento. Porque você literalmente tirou uma camada do seu dente que Deus fez, que fazia o seu dente ficar branquinho, simplesmente porque você não quis procurar a ajuda de um profissional e foi através da moda do carvão ativado. Barato. Entendeu? Que vai sair caro. É o barato que vai sair caríssimo, porque depois que você detonar o seu esmalte todo, aí, meu amigo, só fazendo lente de contato ou as facetas dentais. E aí sim, você vai ver que é baratinho. O que é gastar dinheiro. Aí baratinho. você vai ver o que é gastar dinheiro, porque os profissionais de odontologia que trabalham bem com facetas e lentes, você vai gastar entre R$ 1.500 a R$ 5.000 por dente que você tiver que facetar. Isso é um valor de mercado de pessoas que trabalham bem e sabem o que estão fazendo. É de 1.500 a 5.000 por dente. Eu conheço. Entendeu? Você deve conhecer o Dr. Rafael Montealto, ele é Sim, professor, Rafael foi meu professor. Então, Rafael foi meu professor. A gente tem amizade com ele e realmente é uma área da odontologia que é bem cara e ele fala bastante. Mas não é caro só porque é estética, por exemplo. Porque as pessoas acham que é caro só porque faz parte da estética e tal, porque dentista é careiro e não sei o quê. Só que é uma área da odontologia, essa área da odontologia estética com as lentes, é caro para os dois lados. É caro para o paciente e caro para o dentista também. O custo disso é muito alto para a gente. O estudo para chegar a ser um bom profissional é Isso, uma longa jornada. Sim, não o digo material, não só... o material é caro. Não só o estudo. Por exemplo, o cara fez vários cursos, várias coisas para chegar lá, né? Para chegar no tão sonhado saber fazer aquilo direito, né? Porque não sai da faculdade fazendo isso direito. Mas é o insumo mesmo, o material, o laboratório que trabalha bem com isso, é caro também. Então, até se a pessoa quiser economizar nisso, vai ser um barato que vai sair caro também, né? Então, é caro para os dois lados, é caro para o paciente, é caro para o profissional, para chegar num resultado natural e bacana, né? Senão você vai acabar economizando e vai ficar igual esses jogadores de futebol aí, de dente branco pra caceta, vai ficar feio pra caramba, e é melhor nem entrar nesse mérito. Vai ter um sorriso branco, não vai ter um sorriso natural. É verdade, eu também... E se continuar usando carvão ativado, vai estragar também as facetas que você acabou de colocar. Vai estragar. Então eu não recomendo. Isso eu não sabia. Vai sim. Porque a faceta, apesar dela ser bem... Como é que eu posso dizer? Ela é bem natural, bem estética e bem resistente, só que ela também é abrasiona. Ela é como se fosse um vidro temperado, vamos dizer assim. É um vidro bem resistente, né? Que é a cerâmica. Como se fosse um porcelanato. Igual o piso de porcelanato. O piso de porcelanato ele precisa de um tratamento ao longo do tempo, porque dependendo do produto de limpeza que você usa, você abrasiona ele e ele perde o brilho. Então você precisa fazer a cada 4 ou 5 anos um polimento no porcelanato. A porcelana na boca também, que é um tipo de porcelana, as lentes de contato, que a gente chama de cerâmicas dentais, mas o nome popular é porcelana. Se você abrasionar ela com o carvão ativado, você vai perder o brilho também. Aí ela vai absorver pigmentos do meio externo e vai começar a ficar manchada. Então, um polimento e uma limpeza odontológica vai resolver o problema. Só que se você fez um investimento alto na sua saúde, você tem que, como é que eu posso dizer? Você tem que preservar ele ao máximo. Então, você não vai comprar um carro novo, por exemplo, vamos supor que você acabou de comprar um carro novo, preto, perolado, lindo. Você vai deixar alguém limpar ele com uma cera que abrasione a pintura do seu dente, do seu carro? Não vai. Ele vai ficar todo fosco, todo arranhado, esquisito. Então, você vai levar ele num local especializado que use um material que não seja abrasivo, né? Isso é óbvio. E um pano limpo também para não poder sujar a pintura do seu carro. É a mesma coisa das facetas e dos seus dentes. Não é para usar abrasivo, pessoal. Igual a parte de dente que contém bicarbonato de sódio. Não é para usar esse negócio. Não é para usar.
eu acho que isso já até saiu do mercado, eu nem sei se isso existe mais. Tinha uma marca que era a Hammer, que é uma marca americana, que tinha uma pasta de dente que tinha um gosto horrível, porque ela era metade bicarbonato, que também Nossa, abrasiona. Também essa eu não abrasiona. conheço. Eu não vejo mais no mercado. É Hammer o É, eu nome, também era não o nome conheço. da. Eu até comprei uma vez, tinha no mercado para ver, mas já tem muito tempo, tem mais de 10 anos. Bom, então, resumindo aqui a sua dica de higiene bucal, o ideal, então, é a pessoa usar uma escova de dente, um creme dental adequado, Uhum. um raspador de língua, o fio dental, primeiramente, esqueci do detalhe, olha só, já estava eu esquecendo Isso. do fio dental, Isso. e, em alguns casos, o uso das interdentais. Ok, beleza. Exato. Como você falou aí, a sua área de atuação, que é a implantodontia, a gente sabe que na maior parte, né? Eu estou dizendo aí na maior parte porque acontece em pessoas mais jovens. Mas na maior parte do tempo, quem faz um implante, quem faz uma prótese protocolo, uma prótese total, geralmente é o idoso, que é o cara que é o mais, que está mais em risco na Covid-19. Exato. Essas pessoas, elas também geralmente tomam muitos medicamentos, elas têm efeitos colaterais, e um desses efeitos colaterais é a boca seca. E assim, Uhum. você como profissional da área, você pode explicar mais o quanto a saliva ela é importante e o que fazer quando você está com a sensação de boca seca, quando você está com essa secura demasiada, quais são as precauções que você deve tomar para que isso não traga um problema de saúde para você? Você pode falar um Exato. pouquinho sobre Claro, isso? claro que posso. Então, a boca seca, o que a gente chama de xerostomia na odontologia, né? A boca seca ela pode ter diversos fatores, diversas etiologias. Ela costuma dar mais em idosos por causa da quantidade de medicamentos que os idosos usam. E por causa também que, caso ele use alguma prótese total, ou alguma prótese parecida, removível, ele pode causar xerostomia também. Só que, em grande parte, os idosos, que são as pessoas que têm mais boca seca, por exemplo, é por causa da medicação ou por causa de alguma condição de saúde que ele tenha, como diabetes e por aí vai. Então, os cuidados com a boca seca têm que ser redobrados e existem produtos especializados para ajudarem a pessoa nisso. Porque, por exemplo, se ela tem xerostomia, que foi inclusive uma coincidência de um paciente 2 dias atrás, ele mandou um WhatsApp para mim, no meu WhatsApp do meu celular, e aí ele falou: Pedro, eu estou sentindo a minha boca meio seca, a minha gengiva está mais vermelha, e ele é jovem, ele não é idoso, ele é jovem, ele deve ter seus 32 anos, mais ou menos. Aí, eu sabendo do histórico dele, do histórico da anamnese dele, é um paciente que é acompanhado por um psiquiatra. E aí eu perguntei: você mudou alguma coisa na sua medicação? Há quanto tempo você está sentindo isso? Eu estou sentindo isso há umas 2 semanas. E você mudou essa medicação quando? Ele: mudei. Tá, mudou quando? Mudei exatamente há 2 semanas. Falei: então é por causa dessa medicação. Então qual é o papel do dentista? Não é mudar a medicação psiquiátrica do cara. Se ele mudou a medicação, ele continua com essa medicação. O máximo que eu posso fazer é conversar com o psiquiatra dele, né? Só que essa mudança de medicação, que pode ser, no caso dele, momentânea, essa mudança essa xerostomia dele, essa boca seca dele, pode ser momentânea, tá? Mas aí, nesse momento, ele precisa de ajuda. Qual é a ajuda? Fica com a boca seca e dane-se? Não é. Então, eu prescrevi para ele os produtos da BioExtra, que prescrevi basicamente a linha toda, que é o bochecho, a saliva artificial e tem um terceiro que eu esqueci, mas pedi para ele comprar também. Me Creme lembra aí, Cris? dental. O Creme creme dental, dental. isso. O creme dental de pacientes com boca seca. Ele já está usando há 2 dias, quer dizer, há um dia, porque demorou um dia para ele comprar, e já está tendo uma melhora significativa. Ou seja, a boca dele não vai ficar mais tão seca. E ele é paciente que usa placa oclusal também, porque ele é bem estressado, ele é bem ansioso. Então, ele também usa placa oclusal. Então, a saliva artificial da BioExtra, inclusive, está ajudando ele para dormir com a placa oclusal na boca, que a boca fica mais lubrificada, a placa oclusal não fica agarrando na gengiva, na bochecha, né? E tudo mais. Então, esse é um caso de um paciente jovem com xerostomia, que é a boca seca, que tem que tomar esses cuidados redobrados
inclusive porque ele usa a placa oclusal e porque ele é um paciente que acabou de mudar de medicação. Medicação para hipertensão também pode interferir, entendeu? Tem até Entende? algumas medicações antihipertensivas, foi até um tema da minha monografia de conclusão de curso, há 14 anos atrás. Eu nem sei se esse medicamento existe mais, mas é a nifedipina. A nifedipina, além de deixar a boca sequíssima, ela deixa a gengiva toda inchada, toda inchada. Então, Nossa. eu nem sei se ela existe mais, porque eu parei de pegar os pacientes com esse quadro de gengiva inchada desse jeito. Mas a nifedipina, pelo menos há 13 anos atrás, que foi quando eu defendi a tese, ela deixava a boca sequíssima e a gengiva toda inchada. Era uma hiperplasia gengival mesmo, como se a pessoa tivesse com uma gengivite absurda, só que sem placa, sem sujeira, sem bactéria. Ó, Entendeu? a Cissa tá dizendo que ainda existe. Acho que ela é Existe. dentista também. É. Ela Ó, tá dizendo ali. aí, ó. É, Cissa tá dizendo que existe. Minha é. mãe usa aí, tá vendo? Ó, Então, Cissa, aproveita que você é dentista, dá uma olhada na boca da sua mãe, porque a nifedipina deixa a gengiva toda inchada. Se ela não tem dentes, ela vai ter prótese, pode ter prótese, prótese total, né, a dentadura, ou pode ter prótese sobre implante. Então, a gengiva dela ou é toda irritada, se ela não tem dentes, porque a gengiva, quando eu rebordo alveolar sem dentes, é difícil dele inchar, né? Mas é toda irritada, a prótese total pode ficar machucando. Depois você responde aí se sua mãe tem prótese total ou não. E se ela tiver dentes, a gengiva em volta dos dentes é toda inchada. Se não for ela toda, é em algum local específico. Mas a nifedipina, ela faz isso. Ela faz isso. Então, para poder ajudar esses pacientes, aí sim a gente tem que interferir na medicação. Porque não vai melhorar se não mudar a medicação. Ó, ela está falando aqui que é é, irritada. ela tá. Não para. Se não parar a medicação, não para. Tá? Não para. Então, você tem que entrar em contato com o cardiologista que está prescrevendo a nifedipina, porque existem pelo menos uns 15 medicamentos que dá para substituir a nifedipina. Tá? E Então, aí é tem uma que boa entrar em dica, contato. né? Ó, prótese parcial removível. Então, às vezes, ela usa a prótese parcial removível, às vezes ela nem gosta de usar, nem se adaptou a usar, porque fica irritada e machucando. Aí, às vezes, acha que é por culpa da prótese. No caso, ela deve achar que a culpada é você, por exemplo, que fez a prótese. Só que não é. A culpa é da medicação. É só mudar a medicação que, com o tempo, isso vai melhorar. No caso dessa minha defesa de tese da monografia, a nifedipina a gente tirou junto com o cardiologista, obviamente. A gente simplesmente não para o paciente não para de tomar porque o dentista mandou, né? A gente não é dessa área da cardiologia, então o paciente ele vai morrer do coração com a gengiva saudável. Não é assim. Então a gente tem que entrar em contato com o cardiologista para o cardiologista poder mudar essa medicação. E existem várias que ele pode mudar. Né? Depois eu posso até te passar aqui no direct as medicações que dá para sugerir para o cardiologista, né? Que tem a mesma ação da nifedipina, mas ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor. É, Tá? porque ninguém aguenta, né, Pedro? Boca seca, eu, por exemplo, uso também para dormir, que eu tenho a placa de bruxismo, eu boto a saliva Isso. artificial na placa, e Isso, eu aí também eu fiz durmo isso, à estou fazendo isso noite, agora. não Estou é? Não fazendo te isso falei? agora também. Não é Só parei de maravilhoso? fazer, só parei de fazer porque minha cachorra comeu minha placa. Aí eu Ah, parei de fazer. Eu botava até dentro da placa, encaixava a placa, molhava, exatamente. dava, É o que eu mas ela faço, comeu. porque eu, Cachorra eu desgraçada usava a comeu a placa. placa, daqui a 3 horas acordava, porque ficava com a boca muito ressecada, muito ressecada. Aí falei, pronto, acabei com o meu problema. Agora é a Exato. saliva artificial na minha plaquinha, boto, durmo até o dia seguinte sem problema nenhum. É bem, bem bacana. Pois é, É bem bem legal. É confortável, bem né? bacana, é É bem bem bacana. Então, eu confortável. indico para os pacientes que usam prótese total, para os pacientes que usam placa oclusal. Então, isso é bem interessante. Para os pacientes que são idosos que usam algumas medicações, né? Se ele é diabético controlado, controlado É, com as medicação doenças intraoral, eu já... autoimunes, elas Isso, realmente exato. fazem bastante esse efeito aí na boca das Exatamente, pessoas, né? exatamente. E a BioExtra tem uma linha bem bacana eu arrisco a dizer que são as melhores do mundo, né? Porque eu É porque já, são eu já enzimáticas, prescrevi. né? Exatamente, Aí exatamente. facilita. Então, pois é. E aí eu indico bastante para os pacientes que têm prótese total, esterostomia e placa oclusal e por aí vai.
né? Que bacana, Pedro. Chegamos aqui a 45 minutos de papo. Já? Já, Beleza. olha. E o que que você tem aí para deixar de dicas assim, gente? Tem que fazer, é imprescindível, você tem que manter a sua boca úmida, bebe sempre água, isso é muito importante. As pessoas Isso. esquecem de beber água, né? E a É, água, exatamente. ela faz uma diferença total na saúde. Exatamente. Às vezes Me simplesmente corrige a aí se eu pessoa. estiver errada, Com mas certeza. Às vezes a pessoa simplesmente está com boca seca porque ela não bebe água. é, E a saliva é um líquido, ela precisa de água, né? não é? Tem que oitenta e hidratar a cinco por cento boca, do né? corpo é água. Então tem que hidratar, não tem jeito. Não tem Tem que jeito. hidratar. Tem que beber bastante água, no mínimo 3 litros de água por dia. 3 litros é muito pouco, mas tem que beber. Tem que beber. Escovar, Tem gente que não bebe nada. Eu vivo dando esporro na minha secretária aqui, que eu coloquei elas de férias aqui, mas coitada, mas eu posso falar delas aqui. Ela não bebe um copo d'água. Eu tenho que dar o copo d'água para ela poder beber durante o atendimento, entre um atendimento e outro. Porque se deixar, ela bebe um copo d'água às 8 horas da manhã e o outro só às 5 horas da tarde. é Não pode. impossível. Não pode. Impossível. Outro dia foi para o médico de emergência com dor no rim. É Então, ela é uma pessoa que complicado. com certeza tem xerostomia, mas nem percebe, porque nem está aí para isso, né? Mas ela tem que estar, ela tem que cuidar da saúde, né? Não tem jeito. E sem contar que a maioria das pessoas que tem esse problema de boca seca, existe aquela situação do mau hálito, né? Que é um fator que Uhum, é muito, uhum. muito condicionado, ele é muito próximo de quem tem boca seca, né? A pessoa tem o mau hálito, invariavelmente, Exatamente. e fica desconfortável, não é isso? Eu estou falando besteira. Me Não, é isso corrige aí, mesmo. Pedro. Tá falando muito bem. Ó, o Então, Vitor tá falando que vai beber água agora. É isso aí, é Vitão, vai isso beber água. aí. Muito Vai bom. beber água, galera. Então, e Bebam o mau hálito bastante também, água. Cris, o mau hálito também tem muito a ver com as pessoas que não raspam a língua da maneira adequada. Porque as bactérias, às vezes as pessoas acham que só tem que escovar o dente para matar as bactérias da boca. Só que as bactérias, elas ficam, a grande maioria delas, presas no dorso da língua, que é essa parte aqui de cima da língua. Então, se a pessoa só escova com a escova, você está fazendo cosquinha na bactéria, você não está limpando a sua língua. Para você limpar de verdade a sua língua, você tem que pegar o raspador, enfiar lá atrás, até o limite do vômito, que a gente chama, o limite de você não vomitar, e raspar com muita força, com bastante força. E pode crer, usando o raspador adequado, você não vai se machucar. Não vai se machucar. Pode usar força para limpar a língua, que você vai ver a sujeirada que sai da sua língua. Se a pessoa nunca fez isso, eu te garanto que vai ser uma gosma verde. Verde ou marrom. É sério. Se a pessoa nunca fez isso, Tomara que vai. ninguém esteja lanchando agora. É, pois é. Se a pessoa nunca fez, vai sair uma gosma, literalmente, uma gosma verde ou marrom. Parecida com aquela de quando você está com infecção na garganta e está com aquele Aham. catarro e cospe catarro. É aquilo. Ui. É aquilo. Se a pessoa nunca fez isso, tá? Quem nunca fez, eu recomendo que faça hoje. Vá na farmácia ou entra no site da NFL e compra um raspador de língua. FNL. É isso aí. NFL. FNL. FNL, desculpa. FNL. Entra no site, compra, vai na farmácia e compra esse negócio. E quem faz todo dia, a gosma é branca. Ou seja, tem bactéria ali também. Só que é uma bactéria que está acumulada em menos de 24 horas. Agora, a bactéria que está ali há um ano, ali A vida inteira, hein? a A vida vida inteira naquela inteira. língua que só deu aquela raspadinha com a escova, Só fez aquilo vai sair, cosquinha. vai sair esverdeado e você vai reparar que o seu mau hálito vai sumir dali. Mas qual é o grande problema, Cris? Qual é o grande problema da humanidade? A pessoa não sente o próprio hálito. É. Esse é o problema. E a que sente o cheiro tem vergonha de. Tem vergonha e tem, assim. É difícil você falar para alguém, né? Olha, amigo, você está com mau hálito. Você precisa cuidar disso. É meio complicado, Exato, né? Uma exato. situação bem incômoda para ambas as partes, né? Exato, a pessoa não sente o próprio hálito, é muito difícil, a não ser que esteja muito podre, muito ruim, aí ela É, vai sentir. Então é, você acaba dependendo de um terceiro, de terceiros para poder sentir o seu hálito. Então, geralmente é a sua esposa, o seu esposo, alguém da sua família que sente o mau hálito e fala, ó, você tá com bafo aí, ó, você tá com mau hálito, procura um dentista e é. tal. Só que
o que que acontece? Às vezes as pessoas acham que o mau hálito vem do estômago. Pode vir sim, se for um problema gástrico, pode vir do estômago, mas o cheiro do mau hálito do estômago, que vem do estômago, é muito característico. Então, um gastro ou um dentista que esteja acostumado, ele vai conseguir te dizer se isso é da sua boca ou se é do seu estômago. E aí vai te encaminhar para um gastro e vice-versa, né? Então, o mau hálito vem, 90% do mau hálito vem da língua. Da língua e da falta do uso do fio dental, porque fica dejetos de bactérias também entre os dentes. Então tem que usar fio dental, tem que usar uma escova interdental adequada e o raspador de língua. Tem que usar, não tem essa, não vou usar porque eu não tenho próteses dentais, eu não tenho nada na minha boca que eu preciso usar o fio dental. Tem gente que fala isso. Só que todo mundo tem que usar o fio dental. E se você tiver um espacinho maior entre os dentes, use uma escova interdental também. Você não precisa ser usuário de escova interdental. Eu, por exemplo, uso. E não tenho prótese na boca. Não tenho um implante na boca. Mas eu tenho um espaço de um dente aqui que eu uso sempre a escova interdental, porque o fio dental não dá conta. É entendeu? Verdade. Então verdade. eu uso a escova interdental, a mais fina de todas, mas eu uso também, logo depois de usar a escova de dente. Ó, então tem que usar. Os nossos amigos da equipe Saúde Plena estavam ali falando Diga. que a saúde bucal também está ligada à questão da coluna cervical. Acho que foi isso que eles falaram. Tá aqui, ó. Lembrando que a falta de dentes interfere na movimentação e estimulação da língua. Exato, isso vai ser o tema, André, da próxima live que eu vou fazer com o Fábio Garcia agora, 5 horas. 5 horas, já 5 horas eu vou falar de implantes, e aí, quando a gente fala de implantes, a gente fala de ausência de dente também, a gente vai falar disso lá. Mas o que ele falou é muito pertinente. Então, a língua, ela até falou aqui, ó, que a língua fica presa na primeira vértebra, nas primeiras vértebras cervicais. Então, isso é um detalhe importante também. Se você tem uma ausência de dentes, a sua língua fica ali o tempo todo naquela ausência de dentes, acaba virando um cacoete, vamos supor que seja para a esquerda. Aí o André, que é o doutor André que está aí na equipe Saúde Plena, me corrija se eu estiver errado. Mas se ele tiver com a língua toda hora, virar um cacoete na vida dele, ou as pessoas que têm piercing na língua também, que eu acho isso um negócio absurdo, você ter piercing na língua, mas se a pessoa tem piercing na língua, ela fica com aquele negócio assim, fica rindo. E fica rindo. E aí, segundo o doutor André aqui, a língua, como é presa na primeira vértebra cervical aqui, você sempre vai ter problema nessa vértebra. Ou ela vai estar girada para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, porque você não para com a língua quieta. Entendeu? Então, isso tem tudo a ver também com o que o doutor André está falando. Bacana. Certo? Então, Pedro, muitíssimo obrigado. Foi muito bacana fazer essa live aqui com você. Foi a nossa primeira live aqui no canal. Espero que a gente consiga... Já temos aí a próxima, a doutora Renata Lameira, nossa queridíssima. Imperdível. Imperdível. Semana que vem, no mesmo horário, vai fazer uma live aqui com a gente, bem bacana. Maravilha. E te agradeço demais aí a sua atenção, seu carinho. Que isso, foi um prazer. Ter dado aí seu tempo pra gente nesse projeto. Afinal de contas, né, já que estamos todos em casa, a gente precisa contribuir com conhecimento, né? Um pouquinho de conhecimento para o pessoal tomar cuidado, né, com a saúde de forma geral. Só assim que a gente vai conseguir combater esse vírus, né? Tomando cuidado com as nossas saúdes. E é isso que eu te agradeço. Exatamente. E quanto mais cuidado, melhor, pessoal. Muito obrigada. Melhor. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer, obrigada. Cris. Foi um prazer. Ó, Prazerzão. Doutor Mauro José está perguntando aqui. Doutor Mauro, meu amigo fisioterapeuta. Você tem previsão para falar dos aparelhos intraorais para apneia? Doutor Mauro, não está previsto, mas se você quiser, a gente faz junto essa live. Eu faço junto com você. Você que é uma referência aí na fisioterapia, nessa questão de apneia, a gente pode fazer também. Legal. Aí eu faço com você, doutor. Só chamar no direct que a gente marca aí uma live para a gente falar de aparelhos intraorais e CPAP, né? Que é o aparelho que as pessoas usam para apneia, ronco e apneia do sono. Aí, beleza? Já topou. Já topei, beleza, tô Pedro. dentro. Brigadão. Beijo para você. Obrigada. Beijo, Cris. Beijo a todos. Valeu. Obrigada, pessoal. Um Beijo. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Helena.